Olá, muito boa noite. Nós estamos iniciando o Mádio Connect, que é um programa da UMADIO, União da Mocidade da Assembleia de Deus de Joinville, que tem como pastor-presidente o pastor Sérgio Melfiora, a qual já mandamos aí um grande abraço para ele e mandando também um forte abraço ao nosso pastor coordenador geral da UMADIO, pastor Alinor dos Santos, e a todo o povo lindo da cidade de Joinville. Um abração para todos vocês. E olha só, esse programa de hoje está especial. Eu quero convidar você a compartilhar essa programação. Quero mandar um forte abraço também ao pessoal que estão nos acompanhando pela rádio 107,5 FM. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha pelo YouTube, nosso canal da IEADIO. Aproveite para compartilhar aí com seus amigos, porque hoje o tema está muito 10. Nós vamos falar sobre Ministério Jovem. Olha aí que assunto top para nós conversarmos um pouquinho aqui hoje, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado hoje. Quais são as dúvidas que você tem sobre o seu ministério? Olha aí, então nós vamos hoje, talvez, vamos tirar um pouco dessas dúvidas que você tem tanto aí para iniciar o seu ministério. Esse que apresenta aqui, eu sou o presbítero Elcio Silva, terceiro coordenador-geral da UMADIO, e comigo aqui nos estúdios nós convidamos aqui algumas pessoas especiais para nós. Um deles aí é o pastor Matheus Miller, ele é o pastor da igreja da Vigorelli, da IEADIO Vigorelli, e nós temos o prazer de recebê-los, ele hoje aqui nos estúdios da IEADIO. Isso aí, Elcio, alegria estar aqui com vocês. Boa noite a todos, os irmãos que estão nos vendo aí pela live e os nossos ouvintes aí da 107,5. Uma alegria poder estar aqui, já quero mandar um abraço também especial aos irmãos lá da IEADIO Vigorelli, igreja que Deus nos presenteou para estar pastoreando, e é uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite. E também nós convidamos alguém que você já conhece aqui de Joinville, que é o Lucas Oliveira. Ele vai fazer aí a parte do louvor, ele também exerce o ministério da pregação da palavra, e além disso ajuda também na liderança dos jovens do templo sede da IEADIO. Seja muito bem-vindo, Lucas. Amém, obrigado, Elcio, paz do Senhor a todos. Obrigado mesmo pelo convite, é muito bom estar aqui mais uma vez e dizer que estamos aí para cooperar, colaborar juntos e falar desse amor de Deus. Olha aí então, visto que hoje nós iremos falar sobre o Ministério Jovem, então nós convidamos dois jovens aqui que já exercem o ministério para nós conversarmos um pouquinho sobre este assunto. E vamos ouvir uma canção, daqui a pouquinho a gente volta então dando início a essa temática de hoje. E enquanto isso, você vai aproveitando aí para compartilhar esse programa que vai talvez abrir os olhos ou a mente, o coração de alguns jovens que estão precisando ouvir esse tema. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti.
teu amor é para sempre. O teu amor dura para sempre. O teu amor, ele dura para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. É para sempre. A paz do Senhor para ti. Sabe qual é o teu propósito na Terra? O teu propósito, deixa eu te dizer, o teu propósito é declarar a glória de Deus, anunciar a glória das suas mãos. Porque no Salmo 19, versículo 1 diz isso: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, podemos ver nesse versículo o propósito da criação de Deus, porque podemos perguntar isso: por que Deus criou tais e tais coisas? Por que Deus criou tais e tais pessoas? Então, tudo isso é para anunciar, é para declarar a glória dele, porque ele precisa, ou seja, ele merece, ele é digno dos nossos louvores. Ele é digno de ser alabado, de ser glorificado. Então hoje paremos para fazer isso, para anunciar, para declarar a glória de Deus. Estamos juntos, somos mágicos. Estamos de volta com o programa O Mádio Connect. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje nós estamos falando sobre Ministério Jovem, o que vem a ser então o Ministério Jovem, que é o trabalho que nós desenvolvemos aí no reino de Deus. E eu sei que talvez nós estamos falando para muitos jovens que já exercem o ministério e muitos outros que estão em dúvida se é isso mesmo que eles foram chamados, vocacionados para realizar. Mateus, pastor Mateus, que está aqui hoje com a gente, já exerce o ministério de pastor há pelo menos 1 ano e 7 meses, né, Mateus? E agora, tudo isso iniciou, claro, de quando você conheceu Jesus. Como é que foi esse processo de você conhecer a Jesus e entender esse chamado para o ministério? Bom, eu nasci em um berço cristão, né? Então, desde pequeno, ali participando das atividades da igreja, e eu tive um encontro com Cristo ainda na minha infância, 7, 8 anos, em um congresso infantil. Eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador. E de lá para cá, então, sempre ouvindo as mensagens proféticas acerca do chamado, do propósito de Deus na minha vida, até que um dia, relutando ainda, eu decidi me entregar ao Senhor e viver os propósitos dele para a minha vida. É uma decisão um tanto difícil, você renunciar os seus desejos, as suas vontades, para viver o projeto que Deus tem para você. Mas é compensador você viver tudo aquilo que Deus prepara para a sua vida e ver o quanto Ele pode fazer em você e através de você. Olha aí, e o Lucas, né, Lucas? Você já também nasceu no lar cristão, já exerce esse ministério, tanto da pregação da palavra, quanto do ministério do louvor também. Como é que foi esse processo de entender isso na sua vida e saber, puxa, eu fui chamado para isso, fui vocacionado para isso? Então, Elcio, como você mencionou, eu nasci num berço cristão, mas isso não foi a peça-chave, digamos assim, para eu entrar e pensar, pô, agora eu quero exercer o meu ministério.
É óbvio que houve uma grande influência por conta do meu pai, que é pastor, e o meu convívio também com as pessoas, mas isso um dia partiu de mim, um dia que eu decidi, de fato, viver isso na minha vida, o dia que eu decidi viver o ministério, decidi que eu iria pregar de fato. Comecei no louvor, depois fui para a pregação, acabei gostando, fiquei na pregação, não queria abandonar o louvor e comecei a misturar. Mas realmente foi um grande impulso para mim, mas não foi o ponto-chave. A peça-chave foi o momento que eu, em oração, falei para Deus que eu queria ser alguma coisa, queria que Ele me usasse nas mãos dele, e com isso, então, pela misericórdia dele, Ele me deu essa oportunidade. Mas, por conta disso, óbvio que no decorrer do caminho enfrentei muitas dificuldades, por muitas vezes pensei em abandonar, parar, largar com tudo, mas Deus sempre deu graça e mostrou que era o melhor. Olha aí. E é interessante a gente pensar nisso, Mateus e Lucas, porque todo o processo, o ministério, a vocação que a gente tem, às vezes a gente tem um chamado de Deus na nossa vida, mas tudo isso ele inicia muito pequeno, né? Muitas pessoas que hoje pregam para multidões, cantam para multidões, exercem ministérios hoje gigantes, eles começaram pequeno. E aí eu acho que é a hora, né, dos Davizinhos, eles saberem que são vocacionados, mas continuarem fazendo o trabalho que eles vêm fazendo. E Mateus, isso foi uma dificuldade para você também, não? Sim, sim. Todo o início de um processo ele é dificultoso, né? Você entender o que Deus quer fazer através de você, mas a partir do momento que você decide, o Lucas falou algo muito importante, que é decidir. É uma decisão pessoal. Eu preciso decidir viver o propósito de Deus, viver o chamado de Deus, e a partir desta decisão, Deus começa a nos capacitar. O Elcio falou sobre Davi, e quando Deus chama Davi, o profeta Samuel vai lá, derrama o óleo do azeite sobre a cabeça dele, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E esse Espírito do Senhor que vem sobre ele capacita Davi para ele exercer o propósito de Deus na vida dele. Agora, tem um detalhe bem importante, sim, Lucas, que eu acho que é fundamental a gente falar para muitos jovens, porque muita coisa nós precisamos renunciar por causa de um chamado, por causa de um ministério. Existiam muitas renúncias na sua vida, e ainda existem muitas renúncias. Como é que é viver esse chamado, e saber que você é vocacionado, mas muitas coisas que você gosta de fazer, você não pode porque Deus te vocacionou para algo. Exatamente. Eu tenho para mim algo dentro de mim que sempre que começa alguma coisa, tem uma frase que eu digo assim: comece com o fim em mente. Mas não o fim de terminar aquilo pela metade, mas a finalidade daquilo. De uma forma mais clara que eu poderia explicar isso, por exemplo, quando você... Imagine que um casal está iniciando o seu casamento, como eu agora, que vou completar um ano daqui uma semana, mas imagine que um casal está iniciando o seu casamento, o seu processo de casado e tudo mais, e eles têm aquela frase que todo mundo menciona, vivam felizes para sempre. Mas, na verdade, esse felizes para sempre, não diferente do ministério, porque exercer o ministério é uma felicidade para nós, esse felizes para sempre é algo que a gente constrói no nosso dia a dia. O felizes para sempre de um casal, de um ministério, de uma amizade, de algo que você quer desenvolver, de algo que você quer desenrolar na vida, é algo que você constrói no teu dia a dia. Então, quando você começa com o fim em mente, você sabe o que vai acontecer. É como, por exemplo, imagina que esse mesmo casal, eles estão desfrutando desse relacionamento. É diferente, por exemplo, de se prepararem para ir para a praia do que escalar o Monte Everest. São dois pontos distintos. Por exemplo, assim, quando você se prepara para ir para a praia, você sabe que tu tá indo num dia de calor, você simplesmente vai levar uma roupa de praia, vai ficar lá na praia o dia todo, talvez, uma tarde, e sabe do que vai desfrutar, provavelmente não vai enfrentar dificuldades, porque é simplesmente ir para a praia. Mas quando você vai escalar o Everest, você está ciente de uma coisa, você quer chegar lá em cima. Só que no caminho existem muitas coisas que podem acontecer. E esses dias eu estava lendo sobre isso, o pessoal que escala o Monte Everest, e eles falaram que muitas pessoas desistem na metade do caminho, muitas pessoas abandonam, mas é porque são pessoas que não começam com o fim em mente. Eles imaginam que é só escalar o Everest e subir lá em cima do monte e visualizar toda aquela deslumbrante paisagem, mas na verdade é muito mais do que isso. O processo para chegar até lá é um tanto doloroso.
E é esse processo que se fala das renúncias. Esse processo do ministério é um processo de renúncia. É renunciar a amizades, é renunciar a desejos, é renunciar a prazeres. Muitas vezes a família toda está indo para um lado, a gente está indo para outro. Muitas vezes a gente está num evento bem legal, um retiro, uma confraternização, e de repente tem uma agenda, a gente tem que sair de lá, como aconteceu outro dia. No meio, na cereja do bolo, você tem que sair lá, atender a tua agenda. É prazeroso, mas existe esses processos de renúncia. Existe a renúncia e a gente vai falar aqui algo bem importante também, que Deus ele é especialista em usar aqueles que já estão trabalhando, né, que já estão fazendo alguma coisa. E parece que quando você está assim, sobrecarregado com algumas coisas, vem lá o seu pastor, vem lá o seu líder, e fala assim, preciso de você para esta atividade. Você pensa, puxa, mas tem tanta gente sem fazer nada, né? E eu que já exerço várias atividades, vou desenvolver isso. E esse processo, às vezes, a gente fica na dúvida, né, se a gente deve ou não deve aceitar. Mas o fato é que Deus, ele só pega quem está trabalhando já, quem está exercendo alguma coisa e fazendo alguma coisa. E isso, biblicamente, a gente vê que é uma realidade. Mateus, desde muito cedo você já começou a trabalhar na igreja e exercer algum tipo de ministério, até ser direcionado para esta área do pastoreio? É interessante. Eu sempre, toda a minha vida, lidei com jovens, né? Desde que me entendo como líder, né? Comecei trabalhando como líder do ciclo de geração de jovens, depois assumi a liderança de jovens e depois trabalhamos por algum tempo na UMAD como terceiro coordenador. Então, sempre trabalhando e desenvolvendo o trabalho com jovens e ministrando a palavra. Dividia o meu tempo, a família, ministrando a palavra e também auxiliando na coordenação dos jovens. E aí, de repente, me chega o convite para assumir uma congregação. Exercendo essas várias atividades. E eu já havia recebido em outra oportunidade uma proposta e no momento acabei rejeitando, mas foi interessante a forma como Deus trabalhou para esse momento. Eu conto que foi algo muito interessante, porque eu estava ministrando em uma congregação num bairro muito oposto ao bairro que eu moro. Cheguei lá, ministrei a palavra, no final do culto, um irmão veio conversar comigo e disse, olha, eu senti de Deus de falar algo para você, e eu vi você com um cajado na mão. E Deus falou para mim que você, em um período muito rápido, vai estar cuidando de ovelhas. Eu, na verdade, não acreditei muito naquela palavra, até porque eu não via uma possibilidade daquilo acontecer naquele momento. E cheguei em casa, 15 minutos depois que eu cheguei em casa, o meu telefone tocou. E era o pastor falando comigo que havia a possibilidade, se havia a possibilidade de eu assumir uma congregação. Então eu vi que realmente quando Deus quer fazer, quando chega o tempo de Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, Ele faz, e nós devemos então aceitar o propósito de Deus para viver aquilo que Ele tem para nós. Até porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Olha aí. Então a dica é continue trabalhando. Você não tem certeza se ainda esse ministério que você exerce, que você está fazendo, você foi vocacionado para isso? Então a dica é continue trabalhando até Deus ele descortinar as coisas aos seus próprios olhos e você entender que de fato você foi chamado para isso. É claro que nós vamos também dar algumas dicas aqui para você bem importantes. Mas primeiro nós vamos aí ouvir mais uma canção. Vamos de música aí. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Tu és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar, é o
esse amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. E esse amor é tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Oi, eu sou Elisa e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Efésios 2:8, que diz assim: Pois é pela graça que vocês são salvos mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Então, a salvação não depende das obras. Nós não fazemos para sermos salvos, e sim porque somos salvos. Não adianta a gente ir para a igreja para assumir uma responsabilidade, para cumprir uma responsabilidade, sendo que não entendemos de fato o que estamos fazendo. A partir do momento que a gente entende que somos salvos e as obras fluem do nosso coração, a gente entende o que é a graça e começamos a fazer as obras de Cristo porque amamos, porque entendemos, porque a graça nos alcançou. Estamos juntos, somos o MAD. Estamos de volta com o Mádio Connect e você ouviu aí também o nosso segmento do Mádio Talk, que tem servido de bênção para muitas pessoas aí, tanto aqui em Joinville como em outras cidades catarinenses. E olha só, até outras cidades aí fora aqui de Santa Catarina, tem abençoado muitas vidas aí e é sempre muito bom os jovens estarem aí imbuídos e também comprometidos com essa causa, porque aquilo que os jovens falam vai direto ao coração das pessoas.
como é bom ver aí jovens animados fazendo esse trabalho. E hoje nós estamos falando sobre o Ministério Jovem. E esse também é um ministério, né? O nosso Mádio Talk, que tem servido aí na pregação do Evangelho, na pregação da palavra para muitas outras pessoas. Dentro desse ministério, nós estamos falando aqui sobre isso e mais especificamente sobre o jovem. Mas qual que é a diferença, então, de dom, entre dom e ministério? O dom, então, a gente pode definir ele como uma habilidade que a pessoa tem, uma característica do indivíduo. Já o ministério é o trabalho que ele exerce, a função que ele exerce dentro do corpo de Cristo. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas que exercem esse ministério dentro do âmbito jovem, que é um pregador da palavra e também um pastor, que já está pastoreando aí pessoas, mesmo sendo chamado muito jovem. Agora, é importante nós falarmos sobre isso, porque o ministério ele é usado, né, na forma de organização do governo, como os governos eles administram, eles colocam seus ministérios, porque de fato é trabalho, é muito trabalho que vem pela frente e no nosso contexto não é diferente. Agora, qual é a dificuldade de muitos jovens, que muitos têm enfrentado, é saber se eles de fato foram chamados para exercer aquele ministério. Muitos jovens estão aí na área da pregação, na área da música, trabalham com crianças, com adolescentes, até mesmo com outros jovens. Agora, qual é a dica aí, pastor Mateus, para jovens que têm essa dúvida, se de fato eles foram chamados para este ministério? Bom, eu acredito em um Deus que fala conosco. Eu falo da minha experiência pessoal. Eu, como disse aqui, desde pequeno ouvi Deus falando comigo. Eu tenho um projeto na tua vida, eu te chamei para isso. E a partir deste chamado de Deus, eu comecei a confiar na palavra de Deus e desenvolver isso na minha vida. Então, desde muito pequeno, eu comecei a ler a Bíblia, a meditar na palavra do Senhor. E aí, eu vou falar do início. Eu comecei a pregar, e eu lembro da minha primeira mensagem, Elcio. Eu falei 5 minutos, uma mensagem de 5 minutos, a primeira oportunidade que eu tive. E não saiu nada com nada. A mão tremia, a mão suava. E aí, a partir daquele momento, eu pensei, eu acho que Deus não me chamou para isso. Porque eu não consegui desenvolver a mensagem que eu estudei, aquilo que eu preparei. Só que nós precisamos entender que tudo tem um tempo. E o projeto de Deus nas nossas vidas é um processo. Deus vai trabalhando nas nossas vidas, à medida que nós vamos também buscando conhecer dele, aprender dele, meditar na sua palavra. E aí Deus passa então a confirmar tudo aquilo que ele tem para fazer através das nossas vidas. Lucas, qual é a sua posição sobre isso, meu amigo? Isso que o pastor Mateus falou é muito importante, porque muitas vezes também já tive dúvidas em mim, sem saber se era isso mesmo que eu deveria exercer, se era esse o meu ministério. Óbvio que por muitas vezes tive muitas certezas também, e algumas vezes Deus veio confirmando através de profecias e entre outras coisas, mas algumas vezes foram marcantes para mim. A última vez que aconteceu, faz poucos dias atrás, inclusive, eu estava pregando numa congregação, numa igreja, e era num culto de ação de graça de adolescentes, e tinha algumas crianças no culto. E eu, por sinal, até me admirei pela forma como elas ficaram concentradas o culto todo. No final do culto, uma mocinha, acho que devia ter uns 7, 8 anos, ela chegou e falou para mim, olha, eu amei muito a tua mensagem e Deus falou muito comigo através de você. Aquilo me deu um ânimo, me deu uma certeza, mas é basicamente isso. Continue orando, a Bíblia diz, continue na vocação em que foi chamado. Se aquilo que tu faz te alegra o teu coração e tem dado resultado para a obra de Deus, então não tenha dúvida de que é isso que Deus te chamou. Eu creio em mim assim que não há nada errado quando você faz algo para o reino. Não existe uma vocação, um chamado, um ministério errado. Desde que você faça com o coração, desde que você faça garantido, com a certeza da comunhão que você tem com Deus, não tenho dúvida de que o que você exercer, o que você fizer, vai ter resultado, vai dar frutos. E só para concluir, eu nunca esqueço de uma vez, eu sempre pedi muito para Deus que me orientasse naquilo que eu devesse fazer, daquilo que eu precisava fazer na obra dele. E um dia eu cheguei para um pastor e falei assim, pastor,
eu estou com dúvida em que eu devo focar assim para minha vida, naquilo, em que área, em que ministério eu devo focar. E pela bondade de Deus eu pude ouvir aquele dia daquele pastor, ele disse assim para mim: Lucas, aonde você for, Deus vai te abençoar. O que você decidir fazer vai prosperar. Então eu tenho para mim isso, que talvez não tenha algo errado no ministério, não existe algo errado na obra de Deus. Errado é não fazer alguma coisa. Então faça alguma coisa e crendo, acreditando que Deus é contigo, e se tu fizer para Ele, por Ele, pode ter certeza que Ele vai recompensar o teu esforço. E é interessante a gente falar sobre isso, porque Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ali tem uma lista, né, dos ministérios a qual o apóstolo Paulo ele deixa escrito para nós, que ali fala sobre o ministério apostólico, profético, ministério do ensino, evangelístico e também o ministério pastoral. Então, acho que tudo que está englobando, está dentro desses ministérios, é sinal de que vem de Deus, sabe? E se a gente está... É como se Deus ele tocasse a terra por meio desses ministérios. E a forma que Deus tem de tocar a terra é usando pessoas, é nos usando, é usando outros jovens. E tudo que Deus faz é por meio desses 5 ministérios, é através desses 5 ministérios. Então, muitas vezes o jovem tem dúvida. Mas se está dentro de um desses ministérios, você pode ter certeza que isso vem de Deus. É claro que é importante a gente olhar também aquilo que a gente tem aptidão, né? Que é o nosso dom, é aquilo que a gente tem paixão por realizar, aquilo que, quando você faz, isso te dá paixão, isso desperta em você uma alegria sincera no teu coração em fazer isso. E quando a gente não faz, obviamente, para nos promover, para promover o reino de Deus. Até tem uma diferença, né, que existe muito assim, que quando eu sei que o sonho é meu e quando eu sei que o sonho é de Deus. O sonho meu, ele beneficia a mim. O sonho de Deus beneficia as pessoas, o próximo, no reino de Deus. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque muitos jovens estão exercendo vários ministérios e eles não sabem qual caminho seguir a partir de agora. Se ele está fluindo dentro de um desses ministérios, Efésios 4 e 11, se ele abençoa pessoas, e se você tem paixão por isso. Se você tem um ânimo quando alguém fala para você, você está exercendo o ministério da pregação. Quando alguém convida, você até cancela outros compromissos porque você tem paixão pela pregação. A mesma questão do pastoreio. Não é um peso para você fazer isso. Muito pelo contrário. Você se sente animado, se sente revigorado quando você exerce isso. E é claro que nós temos um chamado que é universal, que é o chamado para ter um relacionamento com Cristo. E aí a frutificar através desse relacionamento. E esse chamado não é somente para o crente, não é somente para o jovem, é para todos. Todos foram chamados para ser ligados em Cristo, para viver esse relacionamento com Cristo. E à medida que nós vamos conhecendo Cristo, vai se esclarecendo qual é a nossa vocação, o nosso ministério. Deus vai confirmando através desse relacionamento, e não ao contrário. Eu acho que isso é importante a gente dizer. Verdade, é importante esse relacionamento com Deus. À medida que a gente vai se relacionando com Ele, buscando a Ele, Deus vai cada dia mais e mais confirmando o propósito dEle para as nossas vidas. Até porque para viver os projetos de Deus, eu preciso me relacionar com Deus. Eu jamais vou conseguir viver aquilo que Deus tem para mim sem ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Porque a partir do meu relacionamento com Ele, Deus vai me orientando, vai me capacitando, vai me ajudando, e assim eu vou conseguir viver tudo aquilo que Deus prepara para a gente. Lucas. Então, eu tenho para mim também, como o pastor Mateus mencionou, que a intimidade, o relacionamento com Deus é tudo. E é a parte fundamental. Até porque Ele tem essa intenção em se relacionar com a gente. Então, a gente consegue perceber isso na Bíblia o tempo todo, Deus querendo se aproximar do homem, Deus querendo ter um relacionamento com o homem, e tanto que deixou um amigo pra gente, né? Quando ele foi pro céu, ele disse: não vou deixar vocês órfãos, vou deixar para vocês o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece porque não o vê. E sempre me chama a atenção essa parte. Mas vocês o conhecem. Se o mundo não conhece porque não vê, então a gente conhece, obviamente, porque o vê. E eu sempre falo,
A gente vê ele no sorriso de outra pessoa, no amor. A gente consegue contemplar ele quando alguém manifesta uma ajuda que vem do alto para outra pessoa. Isso é relacionamento. Então, nunca perder essa intimidade com Deus, nunca perder esse relacionamento. Sempre buscar se aproximar mais, que é isso que vai definir, de fato, aquilo que está ardendo dentro do nosso coração para o nosso ministério, obviamente. Agora, tem pessoas que eles falam assim pra gente, Elcio, mas eu não encontrei nada, eu não tenho paixão por nada assim dentro da igreja, sabe? Eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar. E como a gente ajuda essas pessoas, hein, Lucas? Então, como eu falei antes, eu sei que sempre haverá alguma coisa que arde dentro de si. Mas eu também, por algumas vezes, já ouvi pessoas falando sobre isso, que não tinha vontade alguma de fazer alguma coisa, não tinha desejo. Mas eu posso dizer assim, que quando se há, como mencionado anteriormente, um relacionamento com Deus, se há uma intimidade, eu não posso acreditar que não há uma vontade dentro do seu coração de falar desse amor. Então, para mim, eu tenho que pessoas que não têm algo focado, não tem talvez dentro de si uma vontade de fazer algo a mais para Deus, infelizmente é a falta de intimidade com Ele. É isso mesmo, porque todos nós nascemos para um chamado. Talvez você ainda não descobriu e quem sabe você ainda então está precisando você chegar mais próximo do Senhor, buscar a Ele com mais intensidade, orar mais. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho aqui sobre muitas pessoas estão exercendo o ministério fora da igreja. E eles têm muitas dúvidas com relação a isso. Você é um engenheiro, você é um médico, você está estudando para se tornar um dentista. Como exercer o seu ministério dentro da sua profissão? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não sai daí não. Aproveita para compartilhar esse programa que está uma benção. Vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
descanso. Em teus braços é o meu 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 descanso. Eu sou Gisele Cambosi e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ontem, aqui na cidade, nós tivemos um grande vendaval que gerou blackout. E quando eu terminei de trabalhar e fui para casa, fui obrigada a usar velas, tamanha da escuridão na minha casa. Achei interessante porque fazia um tempo que eu não as usava e elas foram muito importantes para mim. Me ajudaram a fazer atividades simples que sem elas seria impossível. Isso me remeteu a Mateus 5, 14 e 16, onde Jesus diz: vocês são a luz do mundo. A luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as boas obras que vocês praticam e louvem o Pai de vocês que está no céu. E percebendo a importância das velas para mim, eu fiquei refletindo: será que nós realmente estamos sendo luz aqui nesse mundo? Será que nós estamos agindo com amor, com bondade, com justiça, com misericórdia, com honestidade, num mundo cheio de corrupção, mentira, engano, inveja, egoísmo? Nós, como cristãos, discípulos de Cristo, nós precisamos exalar senso de retidão e de acordo com a palavra de Deus em qualquer lugar, em qualquer contexto. Mas para fazermos isso, nós precisamos nos render ao Espírito Santo para que Ele nos forje a cada dia no caráter santo de Deus. Desse modo, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor e vamos levá-la a conhecer mais a Deus. Somos realmente jovens relevantes. Nós somos todos o Mádio e estamos todos juntos. De volta com o Mádio Connect, é isso mesmo, hoje nós estamos falando sobre Ministério Jovem e nós estamos aí chegando ao final do ano, época que nós temos hábito de fazer os nossos propósitos para o próximo ano e muitos jovens estão aí pensando que faculdade fazer, qual é a profissão que eles irão exercer e talvez alguns já estão queimando aí de desejo, de vontade de fazer o vestibular para engenharia, para arquitetura, ou para outros e outros, uma infinidade aí de cursos superiores que nós temos. E como que a gente relaciona esta faculdade que nós vamos fazer, a profissão que nós temos, que nós queremos seguir, ao ministério que Deus nos comissionou, ministérios que também está queimando no nosso coração. Eu me lembro, muito cedo também tinha essa dúvida no meu coração. E já exercendo já o papel, exercendo a função de líder, estando como líder de jovens, líder de adolescentes na igreja, ministrando a palavra desde muito pequeno também, e sempre tive aquela dúvida de qual seria a profissão que iria exercer. Mas em tudo eu vejo que Deus, Ele nos encaminhou, colocou nós num direcionamento em que nós tínhamos plena convicção de que foi Deus que nos chamou. Hoje, na função que eu exerço, na área secular, como é chamado, eu posso exercer o meu ministério pastoral, meu ministério de liderança que eu aprendi na igreja. Então, hoje nós temos aqui, Lucas, você é formado em arquitetura.
Como é que você relaciona o seu ministério com a sua formação acadêmica? Como é que você vê isso? Isso, eu sempre no começo tinha essa dúvida também. E até ficava com medo. É óbvio que na vida acadêmica existe uma relação com anos, com semestres, mas na questão do ministério, na verdade, é uma questão de você mudar de pensamento, dizer eu quero e começou. Porque eu sempre falo, para Deus, 31 de dezembro e 1º de janeiro é só mais uma virada de dia para noite. E aí muitos fazem seus projetos, mas óbvio que na vida acadêmica já é um pouco diferente, porque você tem as limitações semestrais, vocês têm limitações de vestibular e todas essas coisas. Então, quando eu entrei na instituição, na faculdade que eu comecei a estudar, eu entrei com medo, na verdade, porque eu ouvia muita gente falar que, sei lá, uma porcentagem muito significativa dos jovens, talvez mais de 80%, entravam e durante a vida, o processo acadêmico ali, acabavam se desviando. Então eu entrei com medo. E aí esse medo me levou a buscar mais a Deus. E aí, por conta disso, eu pensei, então eu preciso encontrar uma forma de, estando lá dentro da instituição, lá dentro da faculdade, fazer algo que eu me aproxime de Deus. E aí que eu entrei com o CAI Alpha. Eu estudava na instituição, me formei pela Católica, e lá dentro a gente, então, começou o nosso CAI Alpha. Era um encontro uma vez por semana, às vezes chegava a fazer 2 vezes. E pela bondade de Deus, aquilo me fortalecia, porque ali durante esses 5 anos eu vi algumas pessoas aceitarem Jesus, vi muitas lágrimas rolando lá na salinha que a gente fazia os nossos encontros, eu vi muita gente se fortalecendo, eu vi muita gente passando por lá só para pedir uma oração, vi professores passando por lá, então dessa forma eu consegui relacionar o meu ministério, a minha vida espiritual com a minha vida acadêmica, como chamada a minha vida secular. E hoje você já exerce a função de um arquiteto e de vez em quando você não tem que ir lá medir alguma coisa e você vê que tem alguém que está precisando de uma palavra e você, poxa Deus, eu acho que é por aí o caminho. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas hoje é 27, né? 27. Hoje é 27, o dia que nós estamos gravando, 27 de novembro. Ontem, no dia 26, inclusive, eu estava no meu trabalho e eu tive que levar o trabalho numa marcenaria, sou arquiteto de interiores lá dentro, eu e minha esposa também é arquiteta, e eu tive que acompanhar um moço, pedi para ele fazer um frete pra gente, e o Douglas até, não tenho problema em falar o nome dele, um amigão meu, eu falei pra ele, liguei pra ele, disse, Douglas, preciso de um frete teu, assim, 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 e aí no decorrer do frete ali, a gente passou quase o dia inteiro andando pela cidade, pegando material, coletando material para levar pra nossa fábrica. E nesse momento, sabendo que os pais dele eram evangélicos, eu comecei a conversar com ele sobre isso, e aí falei do amor de Deus, ele um desviado dos caminhos do Senhor, ou talvez parado, estacionado, desviado é uma palavra meio forte, mas parado, ele estava afastado um pouco, disse que não estava indo mais na igreja, falei do amor de Deus para ele, e muitos outros momentos, às vezes a gente vai na casa de pessoas para tirar medidas, e a gente muitas vezes tem que ouvir a pessoa, e ela conta dos problemas dela, e conta das dificuldades, e dessa forma sempre há uma palavra, Deus sempre coloca uma palavra, sempre direciona a gente em algo que a gente possa oferecer para aquela pessoa a fim de que ela possa voltar a sorrir. E na questão da faculdade em si, obviamente a arquitetura tem muita relação com casa, casa, é construção e não diferente da nossa vida, que é um projeto, como mencionado em Efésios 1:4, que fomos projetados pelo Senhor antes da fundação do mundo, então nós somos um projeto arquitetônico que já estava na mão de Deus e hoje estamos num processo de execução. Às vezes, se me permite, a questão do ministério é exatamente isso. Às vezes pensamos, mas por que Deus está demorando para fazer? Por que está demorando para acontecer? Por que parece que Deus esqueceu de mim? Mas eu aprendi uma coisa na arquitetura, que quanto mais belo e mais alto for o prédio, melhor precisa ser a estrutura, mais firme precisa ser a fundação. Então isso demanda tempo, isso demanda cálculos, isso demanda um planejamento e muitos dias de trabalho. Então não se preocupa, Deus não está atrasado, Deus não está demorando, Ele simplesmente está te estruturando para que ali na frente você não caia, porque senão daqui a pouco vem um vento e... Porque às vezes, Lucas, a gente... quando você pensa no ministério da pregação, que é o ministério que você exerce, a gente já pensa logo no púlpito com uma multidão de pessoas, né? Mas a gente esquece que, às vezes, as maiores pregações de Jesus foi para um grupo pequeno de pessoas, às vezes para uma pessoa, né?
E a gente não está muito acostumado a atribuir isso ao ministério da pregação da palavra. Mas isso também é um ministério. Você que tem lá, você que é dentista, por exemplo, você está lá fazendo o dente da pessoa e a pessoa às vezes vem contar uma dificuldade, que é claro, na hora que você está mexendo na boca da pessoa não vai nem poder falar, né? Mas às vezes encontra ali uma brecha para você pregar a palavra. Então naquele momento você é bom também... que a pessoa está quieta. É bom. Naquele momento... Pode falar. É isso mesmo. Naquele momento você encontra uma brecha, né? Uma porta que se abre para você exercer o ministério da pregação, o ministério evangelístico pela qual está queimando o seu coração. É claro, o engenheiro arrumando uma máquina, não vai pregar para a máquina, né? Mas, em determinados momentos, o engenheiro está fazendo uma reunião, um plano de ação, exatamente. E em tudo isso, Deus ele oportuniza as pessoas, né, a exercer o ministério. Mateus, você também, né, trabalha numa empresa e a gente tem muito assim de a gente separar a nossa vida secular com a nossa... Mas não existe dois Mateus, né? Só existe um Mateus. É o Mateus que trabalha numa multinacional e também o Mateus que exerce o ministério de pastoreio. Então, o teu ministério de pastoreio não é somente na igreja, mas ele é em todos os ambientes a qual você frequenta. É isso mesmo. É importante a gente dizer que antes de ser um engenheiro, antes de ser um arquiteto, nós somos servos de Deus. Nós falamos aqui sobre o nosso chamado universal. Todos nós somos chamados para anunciar Jesus, para anunciar o Evangelho. Então, antes de ser um advogado, um dentista, um engenheiro, você é um servo de Deus. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Viva para Deus. E dentro da sua profissão você poderá exercer também o chamado de Deus lá. Eu já tive oportunidades de muitas vezes aconselhar pessoas, e você acaba sendo o pastorzinho do grupo ali, né? O pessoal ele já identifica você e ali o pastorzinho. Então, mas isso é bom, isso quando as pessoas precisam de ajuda, é a gente que elas vêm procurar, é com a gente que elas vêm falar. E a mesma coisa no ministério do ensino, por exemplo. Quantas dúvidas, né, as pessoas não têm relacionadas à Bíblia e tal, e as portas se abrem para nós exercitarmos o ministério do ensino nos ambientes a qual Deus nos coloca. Porque se nós estamos naquele ambiente, foi porque Deus nos plantou ali. E naquele lugar nós precisamos frutificar, independente do ambiente que nós estamos. Agora, como saber se isso é de Deus? Primeiro, que Deus ele não tem nenhum ministério que Deus ele vai nos chamar que venha quebrar os princípios de Deus, os princípios da palavra dele. Então, como saber se aquilo que você está fazendo não quebra os princípios, não fere os princípios de Deus? Deus ele pode usar você dentro dessa profissão para exercer o ministério ao qual você foi chamado. E em tudo nós precisamos estar sempre orando ao Senhor Jesus. E algo bem importante para nós irmos finalizando aqui é que nós sempre vamos ser tentados a retroceder, olhar para trás, né, e voltar e não acreditar no nosso chamado, principalmente quando as coisas não estão indo bem, né? Quando a gente vê que uma pregação não foi boa, quando você vê que, puxa, o ministério do pastoreio não está legal, e você vê que, será que eu fui chamado para isso mesmo? A gente sempre vai ser tentado a retroceder, a voltar atrás. E algo bem importante nesse momento é a gente não ficar se comparando, né? Porque quando você se compara, ou você vai se sentir inferior, ou você vai se sentir superior. Então o negócio é não se comparar. Deus chamou nós para algo único, algo exclusivo nosso. E é nós que precisamos desenvolver isso. Sempre vamos ser tentados a olhar nesses ângulos. Lucas? Exatamente, Elcio. Essa questão de querer se comparar e querer ser igual ao outro, querer ter o que o outro tem, me lembra de duas questões. A primeira é a história da vida de Davi. No momento que ele disse que ia matar o gigante, muitos ficaram pasmados, pensando, pô, o menino vai morrer. Aí ele foi para Saul e falou, Saul, vim aqui te falar que eu vou matar o gigante. Aí o Saul deu para ele as ferramentas dele, as vestimentas dele. Foi lá, deu capacete, couraça, espada, escudo, todos aqueles apetrechos. E aí Davi foi andar com aquilo e não deu certo. Davi volta e diz, esse negócio não funciona para mim. Aqui Davi me ensina uma lição. Nunca guerreie com a arma dos outros. Está dando certo para os outros, mas para nós Deus deu alguma coisa. Aí perguntaram para Davi, tá, mas tu vai para a guerra com o quê? Eu vou para a guerra com uma funda. Talvez em primeira impressão não tá certo isso. Vai para a guerra com uma funda?
Ele diz, não, mas foi isso que Deus colocou nas minhas mãos. É certo, é interessante você saber disso. Deus colocou alguma coisa na tua mão. Deus não colocou ninguém no mundo só para fazer número, só para ter um CPF. Deus colocou alguma coisa na mão de alguém. A única pessoa que pode parar isso, fazer isso não acontecer, é a gente mesmo. Davi teve coragem, foi lá e matou o gigante. E outra coisa que também a vida de Davi me ensina é a gente nunca pensar que as nossas habilidades vão fazer a gente vencer as guerras. Na verdade, as nossas habilidades, elas nos colocam no campo de batalha. Mas o que faz vencer a guerra é aquilo que Davizinho fez. Porque em Juízes está escrito que um canhoto, como era Davi, ele não errava de um fio de cabelo na distância de 30 metros. Então, era uma loucura olhar assim. Então, se Davi fosse para a guerra pensando, não, vou matar o gigante porque eu atiro bem. Ou talvez falasse para o gigante, ou não, eu vou te matar porque eu vou acertar no meio da tua testa porque eu sou bom de mira. Ele não falou isso. Ele só olhou para o gigante e disse assim, você vem contra mim com todos esses negócios aí, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Foi isso que ele falou e pronto, e foi lá e matou o gigante. Então, essa questão da gente não se comparar, podia até ter pessoas que aparentemente eram melhores que Davi. Mas ele disse, não, mas sou eu, estou com coragem, estou com a ferramenta e tenho habilidade, estou na guerra, mas confio em Deus. Então, é com isso que eu vou para o campo de batalha. Que bom, que legal nós estarmos aqui conversando sobre esses assuntos tão importantes. Pena que o nosso programa já está acabando. E olha aí, então. Então, não esqueça que o seu chamado ele foi para ter um relacionamento com Cristo. E o seu ministério você vai descobrir, ele vai se revelar quando você, por meio desse relacionamento que você tem com Jesus. Mas o seu chamado foi para estar com Jesus em princípio. E aí Deus usa sempre as aptidões que nós temos, são os dons que nós possuímos para exercitar esse ministério de acordo com aquilo que a gente ama fazer. Que Deus abençoe sua vida, né? E nós estamos aí finalizando, Mateus, e agora nós queremos fazer uma oração pelas pessoas que talvez tenham essa dúvida, né? Se aquilo que ele está fazendo realmente é o seu chamado, e vamos pedir que Jesus venha esclarecer tudo isso, mas que eles também venham ter força para ter esse relacionamento íntimo com Jesus e o próprio Jesus, por meio do seu Espírito Santo, comunicar a eles que de fato eles foram comissionados para isso. Vamos orar? Vamos orar então. Pai, no teu nome, na tua presença nos colocamos uma vez mais, neste momento apresentando ao Senhor este jovem, este moço, esta moça, que nos ouve, que nos vê, e talvez com muitas dúvidas, Senhor, acerca do seu chamado, que o Senhor tem para mim, como eu posso ser útil dentro da obra do Senhor, o que eu posso fazer para glorificar o nome de Deus através da minha vida, que o Senhor revele a ele os teus propósitos, e ele possa vivenciar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado através da vida dele. E ele possa viver todos os teus projetos, Deus. E assim, viver tudo que o Senhor tem preparado para ele. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, Pai, e agradecemos. Amém. Obrigado, Mateus. Muito obrigado, pastor Mateus. Elcio, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Uma alegria poder estar com vocês. Deixar aqui mais uma vez um abraço aos irmãos lá da congregação do Vigorelli. Agradecer ao nosso pastor presidente também, que nos deu a oportunidade de poder estar pastoreando aquela igreja. Que Deus abençoe todos os nossos jovens aí do campo de Joinville. Lucas, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a todos, o pastor Mateus, obrigado pelo carinho de vocês. Também quero deixar o meu abraço aqui ao nosso grupo, o Grupo Reflexo. Estou aqui representando hoje. Um abraço para todos vocês, a gente ama vocês e estamos juntos, precisando da gente, só dá um grito, como dizem. É isso mesmo, fica o nosso abraço carinhoso a todos vocês aí, principalmente o pessoal da Umádio. Deus abençoe. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. É só procurar no Instagram, no Facebook, no YouTube, por Umádio, e você vai encontrar a gente nas redes sociais. Deus abençoe a sua vida. E para encerrar, então, a música. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi.
pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são seus. Eu não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até